Irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Crentes que foi Cristo mesmo quem nos trouxe até aqui, quero convidá-los a orarmos ao Senhor, clamarmos a Deus que nos conduza neste culto de modo que seja ou nos tornemos agradáveis a Ele em tudo que aqui fizermos, falarmos, nos cânticos que vamos entoar ao Senhor, nas orações que vamos fazer, não pelos nossos próprios méritos, mas sempre guardados e debaixo dos méritos de Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, te damos graças, louvores, no início deste culto, que desejamos prestar tão somente a Ti, o nosso Senhor e suficiente Salvador, que também nos adota em sua família, e nos conduz a chamá-lo de Pai, nos exorta a respeito do nosso pecado, mas também nos conduz ao Espírito Santo para que o chamemos de Consolador e Companheiro. Nós te louvamos, Senhor, porque reconhecemos na noite de hoje que tudo aquilo que o Senhor tem nos capacitado a aprender, o Senhor também tem nos habilitado a corresponder a este ensino através das tarefas, dos testemunhos, das disciplinas espirituais, e colocando em prática os ensinos conseguimos praticar. Nós queremos te louvar por isso e clamar ao Senhor que assim seja também nesta semana que se inicia hoje, para que tenhamos tempo de oração, de leitura da palavra, de testemunho e evangelização, de exercício de misericórdia sobre a vida daqueles que amamos e que são carentes de Ti. Que o Senhor mesmo nos conduza para a glória do Teu santo nome, para o louvor e exaltação de Cristo, para a expansão do Teu reino, para a consolação das pessoas através do Santo Espírito por Tua palavra. E tudo isso, Deus, através de nós, o Teu povo. Ajuda-nos a assumir essa responsabilidade e trabalhar para o Senhor. Nós queremos interceder junto a Ti, diante do Teu trono de graça, de bondade, também pelos nossos queridos irmãos e amigos que estão enfermos, familiares destes também, clamando ao Senhor que dê a eles o alento da Tua presença, a consciência, a certeza, a fé de que o Senhor jamais os desampara, mas que o Senhor é socorro bem presente, a destra, sempre como uma sombra ao meio-dia, junto de nós, constantemente, realmente, como o Salmo 23 nos faz perceber, perseguindo a nós como um protetor e guardador da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nesta compreensão bíblica a respeito da forma como o Senhor mesmo nos ensina, que é o Teu tato conosco, para que, seja na bonança ou na tempestade, nós jamais venhamos a temer, como também não venhamos a nos iludir neste mundo. Ajuda-nos, Deus, é o que nós te pedimos, a também prestar um culto agradável ao Senhor. E assim fazemos neste início, orando em nome de Cristo, nos sujeitando a Ele, e crentes de que o Senhor nos recebe nele, junto dEle, unidos a Ele, e assim nós queremos descansar e ouvir Tua voz falar conosco nesta noite. Oramos em nome de Cristo, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, quero convidá-los para lermos um versículo apenas no livro dos Salmos, o Salmo de número 115, versículo 3. Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 115, versículo 3. E logo após vamos ler também trecho do Novo Testamento na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em seu capítulo 11. Leiamos primeiro todos juntos, Salmo 115, verso 3, leamos juntos a palavra que diz: No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora vamos ao Novo Testamento,
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em seu capítulo de número 11. Passamos a leitura de modo responsivo dos versos 33 a 36. Novo Testamento, Carta aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, leamos de modo responsivo. Diz a palavra: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Amém, irmãos? O nosso Deus é detentor de toda a glória. Não é o nosso exercício de glorificá-lo que o fará receptor e então acumulador de glória, porque é parte da essência do ser do Deus a quem nós adoramos, ser o detentor já de toda a glória, mas também ser aquele que comunica o seu ser glorioso conosco, para que nós venhamos a reconhecer isso, e então espontaneamente, mas conduzidos por Cristo, virmos, notarmos e sermos cativados, conduzidos pelo próprio Espírito de Deus, a adorarmos ao Senhor, por ser Ele aquele que faz tudo como lhe apraz, e por isso é detentor de toda a glória. Quero convidar os irmãos para que se coloquem de pé, para nós cantarmos ao Senhor o hino de número 52, e logo após o cântico destino, quero convidar a nossa irmã Nelly, que nos conduza a Deus uma oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Peço aos irmãos diáconos, eu creio que já estão até preparados, com o microfone. Então, logo após o cântico do hino 52, Glória e Coroação, nossa irmã Nelly nos conduz a uma oração. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao que se humilhou na cruz com glória, 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 glória.
querido. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por estarmos reunidos aqui na casa do Senhor para louvar e aprender um pouquinho mais da tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, e as pessoas que não puderam vir, mas o Senhor sabe os motivos, ó Pai. Te agradeço mesmo, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Só o Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Sim, obrigado mesmo, Senhor, por tudo. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nos proteja, Senhor Deus, a cada dia mais. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda o Senhor fará nas nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Queiram sentar. Quero convidá-los novamente para que abram suas Bíblias. Agora no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. Seu capítulo 30. Livro de Deuteronômio tem o significado do seu tema, a segunda lei, que nos indica o propósito do livro. Foi Deus instruir Moisés para que instruísse o povo a recordar da lei que já havia dado, para que ao chegar na terra prometida não fosse então contaminado com a religião de outros povos, nem servisse dos seus ídolos para cultuar, mas mantivessem com o coração disposto apenas para adorar o único Deus verdadeiro, Deus Criador, que os tirou do poder do Egito e os fez peregrinar e conquistar o local que havia prometido. E assim é no livro de Deuteronômio, então. Um livro citado também no Novo Testamento, citado na passagem que por meio da qual seremos edificados nesta noite. Por isso quero usá-lo aqui também. Peço a atenção dos irmãos para lermos novamente de modo responsivo, Deuteronômio 30, dos versos 11 a 14. Leamos de modo responsivo a palavra de Deus que diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Vamos ler novamente, verso 14, todos juntos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Nós notamos a reação do povo, mas ainda na condução de Deus, a respeito de questionarem o Senhor, não ainda por palavra, mas no seu coração, a reconhecerem que a lei exigia muito do povo, como ainda exige muito de nós, porque a lei não foi dada para que fôssemos salvos por meio dela, mas para que notássemos que necessitamos de um Salvador. E diante da lei, todo ser humano precisa se prostrar diante de Deus, por reconhecer que, se depender do cumprimento da lei, da obediência perfeita, não será salvo, mas será justamente condenado. Porque na quebra de um tio ou de um ai da lei, toda a lei está quebrada. Porque se não houver cumprimento perfeito, não há cumprimento da lei. Diante disso, então, o Senhor mesmo os conduz a questionar, a perceber, antes de questionar, que aquilo que está sendo ordenado não está longe demais para que seja buscado lá no céu, nem fundo demais para que seja perseguido no fundo dos mares, mas está perto, está na confissão da boca, está no reconhecimento do coração, coisa que nós fazemos em todo o culto que prestamos ao Senhor, crentes que aquele que foi buscar o cumprimento daquilo que antes era impossível para nós, nas alturas dos céus e na profundeza do mar, é Cristo, em quem este povo antigo cria que viria, e no qual nós também, povo do presente, cremos que veio nos substituir na cruz para pagar o alto preço do nosso pecado, veio nos restaurar a comunhão com Deus e nos dar esperança da glória eterna. Uma esperança que não é algo que será desfrutado no porvir, mas que pode ser desfrutado agora,
de modo parcial, inclusive no culto público, quando nós juntos aqui, reconhecendo a fé uns dos outros, vamos ao Senhor em adoração, vamos ao Senhor em confissão, em gratidão, em agradecimento, e juntos comungamos da mesma fé, do entendimento de que em Cristo nós somos recebidos por Deus. Então, para este momento, quero convidá-los para cantarem, mesmo permanecendo assentados, cantemos juntos o hino de número 120, Dependência, hino 120, Dependência. E logo depois quero convidar nosso irmão diácono Alex, que nos conduz a Deus uma oração de exposição dessa confissão, né? Reconhecendo, em nome de todos nós, os nossos muitos pecados, mas também reconhecendo que somos perdoados em Jesus Cristo. Então, cantemos hino de número 120, Dependência. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este momento, Pai, de estar aqui em Tua casa, Pai, te agradecendo, te louvando, te adorando, Pai. Abençoa, Senhor, a cada família representada aqui, ó Deus, Sim, Pai. que o Senhor possa estar iluminando o caminho, a vida de cada um de nós, ó Pai. Perdoa nossos pecados, Pai, somos falhos, somos pecadores, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, a vida do pastor que vai trazer a Tua palavra, Pai, e que possamos entender a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que possamos sair daqui, ó Pai, diferente do que entramos, ó Deus, com a palavra do Senhor no nosso coração, ó Pai. Sim, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero convidá-los ainda para mais uma leitura bíblica, agora no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 52. Livro do profeta Isaías, capítulo 52. No dia 20 de agosto, foi comemorado o Dia Internacional dos Mártires Cristãos, especialmente aqueles, a partir daqueles que estavam nos campos como missionários e que ainda hoje
especialmente nas últimas semanas, tem sido alvo da nossa intercessão, da nossa oração, cristãos por todo mundo que, por não fazerem nada além da exposição da sua fé ou do testemunho de que creem em Jesus, são conduzidos, às vezes até imediatamente, ou então por meio de julgamento à morte, sendo ou tendo as suas vidas encerradas, o percurso das suas vidas encerradas a partir da confissão de que Cristo é Senhor. Pensando nisso, quero convidá-los para que nos coloquemos, aliás, os irmãos se coloquem de pé, para nós lermos juntos Isaías 52, versos 7 a 10, e também cantar ao Senhor, logo após o cântico, a leitura desse texto, o hino de número 318, Ceifeiros do Senhor. Leiamos todos juntos, Isaías 52, versos 7 a 10. Leiamos. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão salvação do nosso Deus. O texto diz que formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, que fazem ouvir a paz, anunciam coisas boas, fazem ouvir a salvação e declaram o teu Deus reina. Especialmente o verso 10, diante destes que são perseguidos e martirizados, o texto bíblico, quando diz que o Senhor desnudou o seu santo braço, indica que o Senhor exerceu juízo. A força do braço do Senhor é um meio comum no Antigo Testamento, especialmente nos profetas, de dizer que Deus é aquele que tira de um local inadequado, como alguém que estende o braço para livrar. E em outra referência, ele faz no sentido de ser aquele que contrapõe os ataques, justamente por ser no braço direito, o mais comum, especialmente nesses dias, aquele que impunha a espada. Então o Senhor é aquele que permite, muitas vezes, não para a nossa compreensão, mas porque Ele faz tudo como lhe apraz, como lemos lá no Salmo 115, verso 3, permite essas situações que nós, muitas vezes, tratamos como atrocidades em todo o mundo, contra estes que são semelhantes a nós em nossa fé, e a quem nós estimamos e admiramos, porque mesmo num país livre, mesmo tendo liberdade para expressar a nossa fé, nós muitas vezes, não que essa palavra tenha um bom sentido para ser usada, mas invejamos a fé destes que se posicionam num país de guerra, que se posicionam num país em que podem matá-los por causa da fé, enquanto nós temos nos calado. Nós vamos interceder por eles, vamos, antes sermos convocados pelo hino a imitá-los na expressão dessa fé, e logo após vamos interceder por eles. Quero convidar a nossa irmã Simone, que nos conduza a Deus nessa oração, após o hino 318. E logo após também damos seguimento no nosso culto através da equipe de música que nos conduzirá com cânticos. Cantemos o hino 318, Ceifeiros do Senhor. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar
fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está convosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Santo e poderoso Deus, te louvamos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, Senhor, e pela tua presença. Amém, Pai. Te louvamos por quem tu és, pelo teu sacrifício, Senhor, na cruz por nós. O teu sangue que nos lavou, Senhor, nos purificou de todo pecado. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor cumpriu, Senhor, a sua missão, não desceu daquela cruz, Senhor, para que nós não descêssemos ao inferno. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos justificou, Senhor, e nos lavou com teu sangue, Senhor, e isso não tem preço. Amém. Nós não podemos pagar, Senhor, e não temos palavras para agradecer tão imenso amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor derrama a tua graça, o Senhor derrama o teu poder, ó Pai, porque o teu povo clama. O teu povo clama por misericórdia, o teu povo clama pela tua presença, ó Pai, em nosso meio, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco em todos os dias, ó Deus. E nos dias mais difíceis, ó Pai, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo, possamos não olhar para o nosso problema, para a nossa dificuldade, ó Pai, para lado nenhum, ó Deus, mas que a nossa mente, Senhor, os nossos olhos estejam voltados para Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas para falar da Tua palavra, para pregar do Teu Evangelho, pessoas que muitas vezes saem do conforto das suas casas, Senhor, para irem a lugares ermos, Senhor, lugares perigosos, ó Deus, longe das suas famílias, mas cumprindo, Senhor, o seu chamado, cumprindo o ID, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos cooperar, ó Pai, porque nós podemos ofertar, ó Deus, e porque nós podemos orar, ó Deus. Amém. Porque nós podemos cobrir, Senhor, essas pessoas com as nossas orações, Senhor, com os pedidos, que o Senhor esteja com eles, Senhor, amparando, livrando dos perigos, livrando, Senhor, dos perigos de morte, ó Pai. Sim, sim. Lembramos, Senhor, do Afeganistão, de tudo que está acontecendo lá. Nós sabemos que o teu povo está naquele meio, ó Deus, e tem sido perseguido, ó Pai, tem sido mortos, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Sim, sim. E também tenha misericórdia, ó Pai, desse povo. Converte, Senhor, os corações, ó Pai, para que eles enxerguem a Cristo, Senhor, e possam cessar, Senhor, essa perseguição. Amém.
Nós sabemos, Senhor, que essas coisas acontecerão e acontecem, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor está lá também, Jesus. Sim. O Senhor também está tocando aqueles corações, ó Deus, e nós temos, segundo a Tua palavra, ter misericórdia e orar por eles também, ó Deus, para que os corações se convertam, ó Deus, para que o Deus deles, Senhor, seja jogado por terra, ó Pai, Amém. e que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua semente foi lançada. Obrigado porque o Senhor também nos alcançou, Senhor, no nosso estado de miséria, de pobreza e de pecado. Obrigado porque o Senhor olhou para nós com amor, ó Pai, e olha para todas as pessoas, Senhor, com esse amor. Amém. E nós te louvamos por isso, ó Deus, pela Tua infinita graça presente em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, pelas leituras, pelas orações, pela palavra, pelos cânticos, ó Pai. Que tudo, Senhor, chegue até o Teu trono de graça, Senhor, com louvor, com adoração, e que o nosso coração se alegre por poder Te louvar. Amém. Por essa liberdade que nós temos, Senhor, de Te louvar, e nós Te agradecemos por isso. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, aumenta, Senhor, a nossa fé, e nos ajuda a ser mais parecidos com Jesus a cada dia. É em nome dEle que oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Essa música diz: vem e enche-me. Vem, Santo Espírito, e enche-me. Nós pedimos a Deus em nossas orações, dizendo: Deus, me abençoa. Mas de que forma? Que bênção nós queremos? Às vezes nós falamos essas palavras de forma geral. Senhor, me abençoe, ou abençoe tal pessoa. Mas de que forma? Como Deus nos abençoa? Muitas vezes nós somos levados a pensar que não devemos buscar muitas bênçãos do Senhor, nós devemos buscar só o Senhor. Mas Deus nos oferece bênçãos também. E uma dessas bênçãos é encher-nos com o Seu Espírito, para que possamos frutificar, para que possamos evangelizar, para que possamos ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Então, essa noite, com essas canções, com o nosso louvor, vamos pensar sobre isso. Vamos focar nisso. Senhor, me abençoa. Como? Me enchendo do Teu Espírito, para que eu possa resplandecer a Tua luz, para que eu seja sal nessa terra, para que eu seja aquilo que o Senhor me chamou para ser, para que nós, como povo do Senhor, possamos ser a igreja que Ele nos chamou para ser, sem ruga, sem mácula, mas no fim dos tempos, pura, encontrando com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, a gente vai não só ensaiando, mas fazendo aquilo que nós fomos criados para ser. Louvar e se alegrar no Senhor, no nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Vamos cantar ao Senhor. Eu te sinto fluindo em mim, Santo Espírito, vem e enche-me, vem e enche-me. Amor e graça enche minha alma, tenho sede de Tua presença, ó Deus, vem nos encher, vem e enche-me. Eu te sinto fluindo em mim, Santo Espírito, vem e enche-me,
graça lave-me de todo pecado. Enche-me com o teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença. Eu te sinto fluindo em mim, Santo Espírito, vem e enche-me, vem e enche-me. Amor e graça enchem minha alma, tenho sede de tua presença, Deus, vem e enche-me. Senhor, que tua graça lave-me de todo pecado. Enche-me com o teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença. Senhor, que tua graça lave-me de todo pecado. Enche-me com o teu amor outra vez. Senhor, Senhor, que tua graça lave-me de todo pecado. Enche-me com o teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença, Deus. Te preciso, te quero, amo tua presença. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de
novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Mais ninguém me ama assim. A tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao O medo não vai me impedir de te louvar, meu Senhor. Por mais que eu não consiga ver onde vou, o medo não vai desviar meus olhos de ti, meu Deus. Pois mesmo sem entender, seguirei tua voz. As provações que eu passar vão me ensinar a confiar, e o que fazes e o que queres é bom. E mesmo quando não for claro o porquê de tudo, ainda assim vou buscar te obedecer. Eu sou fraco em fé e sem preparo pra encarar as penas, a dor e a morte. Mas tu conheces a mim
crucial pra me aproximar de ti. A minha vida está nas mãos de quem sabe o que eu preciso e o que é o melhor pra mim. E tudo que vivo, tu planejaste desde o início, para eu assim mais te conhecer. A minha vida está nas mãos de quem sabe o que eu preciso e o que é o melhor pra mim. E tudo que vivo, tu planejaste desde o início, para eu assim mais te conhecer, te conhecer. Cante isso mais uma vez com todo o seu coração. Levante sua voz e diga: a minha vida Está nas mãos de quem sabe o que eu preciso e o que é o melhor pra mim. E tudo que vivo, tu planejaste desde o início, para eu assim mais te conhecer. louvamos o teu nome, Pai. Louvamos ao teu nome, Deus. Porque antes mesmo de nascermos, antes mesmo que o mundo viesse a existir, antes mesmo que tudo fosse criado, o Senhor escreveu no teu livro todos os nossos dias, Pai. Que poder é esse, que Deus é esse que cria o mundo e tudo que existe se importa com pecadores pequenos e frágeis como nós. O Senhor nos criaste para a tua glória e para o teu louvor. E por isso estamos alegres essa noite, Pai, pois ouvimos a tua voz. Porque o Santo Espírito do Senhor está presente aqui. O Senhor está em cada coração. O Senhor habita em nós, a igreja do Senhor reunida. Porque o Senhor prometeu que estaria em nosso meio sempre que nos reuníssemos, Pai. Obrigado porque a tua presença está aqui, porque não louvamos a um Deus morto, a um Deus que está longe, mas um Deus que está presente aqui e agora, e rendemos o nosso louvor e adoração a ti, Pai, para cada vez mais te conhecer e te louvar e te engrandecer ao nome, porque o Senhor merece o nosso louvor e a nossa honra, porque devemos te desejar mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Devemos te desejar, devemos desejar as bodas do Cordeiro, devemos desejar a tua vinda, Pai, pois nós não aguentamos mais o sofrimento deste mundo. Devemos desejar mais o Senhor. Enche-nos, Pai, com teu Santo Espírito para que tenhamos as afeições corretas, para que tenhamos sentimentos corretos em relação ao Senhor, em relação a este mundo. Estamos perdidos, Pai, e precisamos do Senhor. E obrigado por já nos ter encontrado. Se estamos aqui essa noite, se estamos louvando ao Senhor, se estamos nesta igreja, é porque o Senhor já nos encontrou para a sua própria glória e para o seu louvor. E obrigado, Pai, obrigado por ter nos criado, obrigado por ter nos salvo, obrigado porque através da pregação do Evangelho nós ouvimos a tua voz e irresistivelmente estamos aqui essa noite, não porque somos bons, não porque merecemos algo, mas é porque o Senhor fez tudo por nós. O Senhor fez tudo por nós e nós confiamos e sabemos que o Senhor já fez algo maravilhoso na cruz por nós, Pai. E sabemos que o Senhor continuará daqui a pouco, amanhã e depois, até a eternidade, cuidando de nós, estando conosco e jamais nos desamparando, Pai. Obrigado, Deus. Te louvamos essa noite.
E queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ilumina-nos, Pai. Porque sem Ti nada nós podemos fazer. É no nome santo de Jesus que eu oro, Deus. Amém, Senhor. Irmãos, como temos recordado, o mês de agosto para o presbiteriano é um pouquinho diferente. Neste mês chegou ao Brasil, em 1859, Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário presbiteriano, dando então início à proclamação do Evangelho dentro desta mesma estrutura eclesiástica na qual nós cultuamos ao Senhor hoje, 162 anos, em 12 de agosto de 1859. Por isso, então, nós separamos este mês para tratarmos mais das missões, e assim tem sido durante este mês para nós aqui. Temos um tema para este mês que é Ide e Pregai, mês das missões, e para a edificação nossa hoje, o texto que será exposto está no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e vamos ver apenas dos versos 1 a 15. Romanos 10, de 1 a 15. Então diz a palavra do Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Fecha o olho, bate sua cabeça. Vamos falar com o Pai do céu. Santo Deus, mais uma vez oramos a respeito deste período de exposição bíblica, pedindo a Ti que diante da Tua palavra aberta e lida, ela também seja ouvida e colocada em prática em nossa vida, através da confiança de que o Senhor falou conosco, para que venhamos a obedecer ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Cristo, na compreensão, mas também na prática da Tua verdade, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, fortalecimento da nossa fé e também sermos ativos na missão que o Senhor confiou a nós, da evangelização, do testemunho e da edificação de pessoas através da Tua palavra, através da nossa vida, de modo misericordioso. Age em nós, Pai, fala conosco, que nós te pedimos em Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, dentro deste mês, ou dentro do tema deste mês, Ide e Pregai, nós temos um tema também para a noite de hoje, que é salvação por meio da proclamação. No versículo 1, os irmãos notam que o apóstolo Paulo está falando do capítulo 9. Ele trata de falar aos irmãos, ou seja, aos crentes em Cristo, no sentido de fazer distinção entre os que confiam nos méritos de Cristo e os que confiam em si mesmos. Isso é importante porque, dos capítulos 9 a 11, o apóstolo Paulo vai tratar de expor os papéis dos judeus e dos gentios na história da redenção. E vamos ver como em toda a primeira parte da epístola, os irmãos podem fazer a leitura dela nesta semana, Paulo vai então se dedicar a desfazer a separação que havia naquela igreja lá em Roma, entre os judeus e gentios, colocando-os todos abaixo de Cristo e igualmente pecadores. Como pecadores, ambos, judeus e gentios, só podem encontrar salvação pela fé em Jesus. Diante disso, então, todos, tanto eleitos quanto os incrédulos, recebem a mesma chamada de exortação para glorificar a Cristo. Esse é o texto que nós lemos lá em Romanos 11:36. E nós entendemos que ouvir a proclamação da palavra de Deus não pode ser um privilégio privativo dos convertidos, dos crentes, mas estendido a todos para que Cristo seja glorificado. O anúncio do Evangelho, ele deve ser feito a crentes e descrentes, mas muitas vezes nós só temos visto ele ser feito a crentes. E a começar em mim, porque os descrentes não falam de Jesus fora deste lugar. Assim, se Deus tem os seus eleitos, é o tema do capítulo 9, nós notamos também que Deus determinou um meio ordinário para a salvação deles, enquanto os responsabiliza também, ou seja, responsabiliza estes eleitos de cumprir esse meio ordinário. Ou seja, nós ouvimos da mensagem e fomos convertidos pelo Espírito, para proclamar a mensagem e ver conversão também nos ouvintes a quem nós proclamamos. Esse é o tema do capítulo 10. De modo então que todos, obedientes e desobedientes, servem para o mesmo propósito diante de Deus: a glória de Cristo na salvação daqueles que creem e a condenação, ou a glória de Cristo na condenação daqueles que o rejeitam. E esse é o tema do capítulo 11. Diante desse contexto, deste agrupamento de capítulos, de forma resumida, do capítulo 9 ao 11, que é onde o nosso trecho bíblico se encontra, vamos ao texto, Romanos 10, especialmente agora do verso 2 ao verso 15, neste tema, salvação por meio da proclamação. Em primeiro lugar, proclamação da necessidade de Cristo, os versos 2 a 4, proclamação da necessidade da fé e proclamação da necessidade da confissão, da fé dos versos 5 a 8 e da confissão dos versos 9 a 15. Proclamação da necessidade de Cristo, então, nós notamos nos versos 2 a 4 que existe um grupo de pessoas que permanece incrédulo diante da mensagem do Evangelho. E isso perdura até o dia de hoje. O Evangelho é anunciado, mas ainda não é crido totalmente. Esse grupo de pessoas são como citados por Jesus lá em Marcos 4:12, por exemplo. Para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Jesus adverte que este grupo de pessoas, como é também descrito em Ezequiel, serve para a glória de Deus. Como explicar isso? Eu não sei em palavras, mas sei que é isso que a palavra de Deus nos anuncia. Tanto no tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento, inclusive nas palavras de Cristo e não dos apóstolos. No entanto, nós vemos isso ser perceptível nas palavras de Jesus. Todo aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho de Deus. Em João 3, 17 e 18, ele compõe o verso 16, tão conhecido por nós. Aqui o apóstolo Paulo faz um contraste entre a justiça estabelecida por Cristo e a justiça que a humanidade procura estabelecer sobre si mesma.
Assim como escreveu lá aos Gálatas, aqui também ele escreve aos judeus convertidos ao cristianismo o ensino de que nada pode ser acrescentado a Cristo, de modo que confiar nisso é receber de Deus misericórdia. Então eles criam, como judeus convertidos ao cristianismo, que eram especiais, porque tinham recebido já uma herança de revelação da parte de Deus, mas não viam que em Cristo eles se tornam iguais a todos os outros. E o apóstolo Paulo então escreve a estes aqui em Roma e também aos Gálatas a mesma coisa. Que se for acrescentado algo além de Cristo, na realidade o que se recebe é condenação, anátema, maldição, porque nada pode ser acrescentado além de Cristo. E para que haja então de fato misericórdia da parte de Deus, creia apenas em Cristo e tão somente nele. Esse legalismo dos fariseus, no sentido de entenderem que eles precisam fazer coisas para conquistar a salvação, pregando lá que era possível a salvação pela guarda da lei, isso é prolongado ainda nos nossos dias. Mas não apenas típico de algum grupo nos nossos dias, mas também típico de grupos em toda a história da igreja, ao ponto da Confissão Belga, escrita lá em 1561, declarar no artigo 22 sobre a justificação pela fé em Cristo, peço a atenção dos irmãos para ler esses 2 parágrafos, o seguinte: cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração verdadeira fé. Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele, pois das duas, uma, ou não se acha em Cristo Jesus tudo o que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele. E então, aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem salvação completa. Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que além dele algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. E no 2º parágrafo, Confissão Belga, de 1561, artigo 22, diz: por isso dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem obras. Entretanto, não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse, mas ela é somente um instrumento com o qual abraçamos Cristo, nossa justiça. Mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós e em nosso lugar, é nossa justiça. E a fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Estes, uma vez dados a nós, são mais que suficientes para nos absolver dos pecados. Irmãos, entende-se então, não algo típico do nosso tempo, mas desde o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, como também lá no século XVI, na Confissão Belga, e também para nós hoje. Entende-se pelo Evangelho, pela proclamação da palavra, que há no mundo somente 2 religiões. Aquela revelada por Deus e outra que é criada pelos homens. A revelada por Deus é a qual nós adotamos. Por isso nós proclamamos a necessidade de Cristo. Pois se não crermos que Cristo ressuscitou, nós viveremos uma religião moralista, que requer de nós fazer o bem ao próximo, preservar a natureza, não comer isso, não beber aquilo, com a finalidade de esconder aquilo que nós fazemos bem, que é um coração incrédulo. Algo típico do nosso tempo? Não, algo típico do ser humano, que precisa ser confrontado nessa questão, para que tenha então os olhos abertos e consiga contemplar somente Cristo. Somente Cristo. Essa então é a necessidade da fé no texto seguinte, dos versos 5 a 8 especialmente, quando além de proclamarmos Cristo, também proclamamos a necessidade da fé. Se no verso 4 nós notamos que o fim da lei é Cristo, e entendemos que Cristo põe então fim à nossa busca de conquistar a justiça de Deus por nós mesmos, por ser Cristo o objetivo da lei, pois se Deus não tivesse dado a lei também não haveria necessidade de Cristo. Nós entendemos então que a lei foi dada
para que todo ser humano, ao contemplar a lei, percebesse que é incapaz de cumpri-la e conseguisse reconhecer sua necessidade de um Salvador. Se Deus não entregasse Cristo, nós estaríamos até agora sem esperança debaixo da lei. Mas como Deus entregou Cristo para cumprir a lei em nosso lugar, nós cremos e descansamos nele, enquanto continuamos obedientes à lei, mas sem o jugo da lei, agora debaixo da justiça de Cristo. Reverendo Augustus diz: a lei não foi dada para que por ela o homem fosse salvo, mas a lei foi dada para que através dela o homem fosse notificado e reconhecesse que precisa de um Salvador. Diante disso, se há necessidade do cumprimento perfeito de toda a lei para a salvação, logo a lei não serve para a salvação. Há então uma compreensão equivocada a respeito do propósito de Deus com a lei. Deus deu a lei não para que fôssemos salvos por ela, mas para que fôssemos salvos por Ele, por Deus. Então, qual a função da lei? Desde sempre foi de preservar o povo. Lemos lá no texto de Deuteronômio sobre isso. Preservar o povo de Deus junto a Ele, para que não se contaminasse com outros deuses, com outros povos, e assim viesse então a obter salvação por meio da fé no Messias que viria, realizando os sacrifícios que eram justamente demonstrações visíveis da fé invisível. Eles criam que necessitavam de Deus, criam que haveria de vir o Messias, e para comprovar a sua fé eles sacrificavam. E o sacrifício demonstrava a confiança que eles têm de que eles não podem confiar em si mesmos, e que eles dependem totalmente de Deus, do sacerdote que oferta por eles, fazendo a mediação do sacrifício. Entendemos aqui que existem dois caminhos propostos para a salvação: o caminho da lei e o caminho da fé. O caminho da lei não é exatamente o Antigo Testamento. Nunca caia nessa armadilha de Satanás, em pensar que o Antigo Testamento é a era da lei e o Novo Testamento é a era da graça. Isso é diabólico, porque em todo momento Deus é gracioso para com o seu povo. Em todo momento Deus intercede, interfere, é misericordioso, é bondoso, isso no Antigo e no Novo Testamento. Então, o caminho da lei não é algo típico do povo antigo ou do Antigo Testamento, mas é algo próprio do coração humano. A era da lei, ou o entendimento de ser salvo pela lei, pelo cumprimento de boas obras, é algo típico no coração de cada ser humano. Que quando é questionado: você será salvo? A pessoa responde: com certeza, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Isso é obra ou fé? É obra. Isso é típico na fala de muita gente, muitas vezes até mesmo no seio da igreja, e precisa ser retirado da nossa boca, porque a salvação é pela fé somente. O caminho da lei, então, não é algo típico do Antigo Testamento, mas algo típico do coração humano que propõe para si mesmo que, se ele fizer tudo direitinho, ele vai ser salvo. Por isso Paulo cita aqui Deuteronômio 30, verso 14, especialmente, que remete a isso. A mensagem atual, trazida aos romanos, é a mesma mensagem antiga, dada ao povo por Deuteronômio capítulo 30. Isso é tão verdadeiro que a aliança da parte de Deus, então, nunca é quebrada. Ela é sempre renovada. Por quê? O objetivo de Deus nunca é condenar, mas sempre resgatar e salvar. Deus nunca quis, em seu empenho em dar lei, em estipular um caminho específico, fazer com que os homens, mulheres, crianças, idosos fossem condenados. Por quê? Porque eles já eram. A condenação é típica do coração humano, que busca adorar a Deus sem conseguir, e acaba adorando a si mesmo, trocando a adoração do Deus Criador pela adoração à criatura. Se tem algo que é próprio do coração humano, é construir ídolos. E faz isso todos os dias, renovando a coleção dos ídolos do coração, que não estão nas estantes, não estão diante de velas acesas, estão no coração do ser humano. Por isso nós, cristãos, evangélicos,
que questionamos, por exemplo, esse tipo de idolatria, não podemos deixar de ver que a idolatria ainda faz parte de um coração corrompido pelo pecado e que não pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Cristo renova a aliança. Cristo é aquele que vem concluir a aliança, para que ela não tenha mais necessidade de ser renovada. Cristo é aquele que vem manter em nós, todos aqueles que creem, a salvação, o resgate da condenação. Porque se era típico do ser humano ser condenado, é típico de Deus salvar pela fé. Pelo que lemos lá em Deuteronômio 30, verso 11 a 14, no início do culto, nós notamos que a obediência à lei está no coração, não no cumprimento perfeito. Até porque, sem o desejo de cumprir a lei, nós jamais haveríamos de ver disposição e entendimento de que é impossível cumprir. Se você nunca tentasse, você jamais ia perceber que é impossível. Aquela frase cotidiana a respeito da impossibilidade de fazer coisas, na lei de Deus não é útil. De dizer que todos diziam que era impossível até que alguém foi lá e fez e tornou possível. Essa frase de motivação, no caso bíblico, só serve para Jesus. Era impossível a todos nós, até que Cristo foi lá e fez. Não para nos habilitar a fazer, mas para nos habilitar a confiar, a descansar no Senhor. Nós notamos então que sem o desejo de cumprir a lei, nós jamais veríamos em nós a disposição e o entendimento de que é impossível cumprir a lei, o que fazia com que a pessoa sempre então recorresse ao sacrifício para o perdão dos pecados lá na antiguidade. E é exatamente isso que nós vemos acontecer hoje também, quando nós recebemos a lei de Deus e recorremos ao sacrifício de Cristo, e nele nós também descansamos, como o povo antigo fazia. Antes, ao sacrificar, renovavam o seu compromisso com Deus. Hoje, confessando os pecados, nós também renovamos nosso compromisso com Deus. Antes, havia necessidade de ofertar através dos sacrifícios de animais. Hoje existe a necessidade de ofertar sacrifícios de louvor. Antes, a oferta era realizada pelo sacerdote. Hoje, a oferta é realizada por Jesus, o grande sumo sacerdote. Como escreveu o autor aos Hebreus 4,14, é dito: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sobre isso, John Stott escreveu: o acesso é imediato. Nós não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo o que era necessário já foi feito. E já que Cristo está perto, o Evangelho de Cristo também está perto, encontra-se no coração e na boca de todo crente. Toda a ênfase reside no acesso, que é próximo, pronto e fácil a Cristo e ao Evangelho. O que nos cabe é a parte mais simples em todo este plano arquitetado por Deus, decretado desde toda a eternidade para a nossa salvação. O que nos cabe é confiar, confessar a nossa indignidade, buscar a justiça de Cristo e jamais cair na cilada de Satanás, de buscar justiça própria. Porque se nós buscássemos justiça própria, nós faríamos aquilo que somente Deus é capaz de fazer e fez em Jesus, causando em nós o constrangimento do reconhecimento de que nada podemos fazer. Citamos esse versículo 2 vezes hoje no culto. Sem Jesus, nós nada somos e nada podemos fazer. O que nos cabe é confiar naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, aquilo que Ele fez na encarnação e na ressurreição. A este entendimento, nós somos conduzidos nesse trecho final dos versos 9 a 15, quando se notamos a necessidade de proclamação de Cristo, também da fé, nós notamos ainda nesse trecho final a necessidade da proclamação da confissão. Diante do que nós vimos até aqui, nós notamos que os judeus, então, estavam dando muita atenção para a necessidade do cumprimento da lei,
mas pouca atenção ao fato de não conseguirem cumpri-la. Não incomodava aquelas pessoas a sua própria indignidade. Eles tinham o desejo de entender errado. Eles tinham no coração a vontade de permanecer no erro, na tolice do entendimento deturpado da palavra de Deus, do texto citado por Paulo a respeito de Moisés, dizer que a lei não estava tão distante assim, o que fez com que eles entendessem então que era possível cumpri-la e caminhassem num rumo quase que irreversível, caminhando cada vez mais e mais distante do Senhor, chegando ao ponto de abrir mão dos sacrifícios, mensagem própria de todos os profetas menores, que compõem a chamada ao arrependimento em todo o tempo, fazendo com que o povo reconheça que o culto está falido, que o coração está distante, que o louvor pode estar na boca ou nos gestos, mas o coração está vazio. E dentre tantas coisas que é possível nós dizermos a respeito disso. O problema é que, para nossa infelicidade, nós temos visto o mesmo na vida de muitos cristãos, que confessam com a boca, mas não creem com o coração. Crer com o coração, está aí no verso 9, significa crer totalmente. Significa envolver na nossa fé o nosso raciocínio, a nossa emoção, a nossa vontade. Significa que todo o nosso ser crê que Jesus é Senhor. Significa que nós não cremos uma vez por semana, mas todos os dias, 24 horas por dia, que Cristo é Senhor. Significa que nós, em nosso raciocínio, estudamos a palavra porque Cristo é Senhor. Que na nossa emoção, nós abandonamos toda inveja, todo egoísmo, porque Cristo é Senhor. Que nas nossas vontades, nós abandonamos os desejos que sabemos que são proibidos pela palavra, porque Cristo é Senhor sobre nós. Isso é crer com o coração. Os que creem no coração que Jesus é Senhor, ressuscitado dos mortos, também confessam com a boca a respeito dessa salvação, que está no verso 10. Para muitos dos irmãos, isso é inalcançável. No entanto, eu quero incentivar os irmãos a crer que fora de Cristo, Deus está inalcançável. E que uma vez que Cristo tornou Deus acessível a nós, tudo mais nós podemos fazer naquele que nos dá a vitória sobre a morte. Nunca imponha sobre você uma barreira na atividade que você pode fazer que a palavra não te impõe. Se você acha que é impossível para você testemunhar e evangelizar, saiba que não é. Não é impossível. O que era impossível, Deus tornou possível em Cristo Jesus. Nada mais em Cristo te torna impossibilitado diante de Deus. Deus estava inalcançável. Tudo mais se tornou próximo de nós. Está próximo do coração, está próximo da boca, da fé no coração, da proclamação com a boca. Uma vez resgatados por Cristo, se nós não pregarmos a salvação pela fé, as pessoas continuarão confundidas, é o que está trazendo aqui o verso 11. Ouvindo, por exemplo, até mesmo na placa da própria igreja, Jesus é Senhor. Mas vivendo como se fossem senhores de si mesmos, chamando pessoas para confiarem em pessoas. Jesus é Senhor, confia em mim. Pregue a Cristo, conduza as pessoas a Jesus. Decore versículos que falam sobre isso. Esse trecho aqui mesmo é um deles, versos 9 a 10 do capítulo 10. Leia, releia, medite nisso. Por isso eu peço também aos irmãos, assim como me incomoda a pensar sobre isso, que nós venhamos a sondar nosso próprio coração, pensar no nosso comportamento durante a última semana, aquilo que passou na nossa mente, aquilo que passou no nosso coração, pensar sobre aquilo que foi real na nossa vida na última semana e recordar se Cristo foi Senhor sobre nós. Será que Cristo foi Senhor sobre a minha vida na última semana? Ou será que Cristo passou despercebido?
Note comigo como nós falhamos, assim como os judeus e gentios aqui nessa igreja romana. O que cabe a nós não é olhar e dizer, bom, se eles falharam tão perto, né, daquilo que aconteceu ali, Jesus na ressurreição, foram cuidados por Paulo e falharam, quem somos nós? Não, irmãos. A palavra foi preservada para que viéssemos a ser confrontada por ela e negássemos o nosso pecado e reformulássemos a nossa vida, a nossa estrutura de pensamento, emoção e vontade, e viéssemos a ser, de fato, aqueles que operam obras maiores, como Jesus nos incentiva a perceber no texto que diz aos discípulos, obras maiores farão. Em que essa reflexão pode ser importante para nós, já caminhando para o fim? Eu creio que ela é importante porque se nós não vivemos conforme o senhorio de Cristo, mas apenas confessamos sem crer no coração, nós jamais evangelizaremos. Jamais fará parte da minha e da sua vida a maior e mais intensa experiência que pode haver na vida de um cristão, que é de falar para outra pessoa aquilo que aconteceu na própria vida. A partir da sua pregação, Deus quer salvar pessoas. Através do anúncio da sua boca, por você crer no seu coração, Jesus quer salvar pessoas. Este é o meio ordinário. Esta foi a forma como Deus desejou que houvesse a salvação por meio da proclamação do Evangelho. Não de modo mirabolante, num estádio cheio de pessoas, com música boa, mas no dia a dia, na caminhada. A partir da pregação, você pode, pela ação do Espírito na sua vida, capacitar alguém a invocar o santo nome do Senhor e ser salvo. É o que está no verso 14. Como fazer isso, pastor? O que eu posso fazer para conseguir isso na minha vida? Vamos ler verso 9 e 10. Quero convocar você a decorar esse versículo. E numa conversa cotidiana citar. Alguém que te questiona, mas como que eu faço para aceitar Jesus? Ou o que eu preciso fazer então para ser perdoado? Você pode recitar esses dois versículos. Vamos ler todos juntos, Romanos 10, versos 9 e 10, que diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, é isso. É isso que nós temos que fazer. É isso que nos cabe fazer. Anunciar Cristo. Tão somente isso. Todo o que crê com o coração confessa que Jesus é Senhor e nisso recebe o testemunho da salvação para invocar, ou seja, para clamar ao Senhor, mas também para ouvir, que significa se preparar para anunciar e tornar-se então livre no Espírito de Deus para pregar, sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de jugo, de peso, de situação, seja humana ou seja espiritual, se você quiser entender dessa forma. Seja o que for que viesse a te prender de falar de Cristo, em Deus não há mais essa prisão. Pode haver na sua cognição, na sua sensação, mas saiba que todos nós sentimos o mesmo. Todos nós sentimos vergonha. Todos nós sentimos calafrio. Todos nós sentimos as mãos suando. Todos nós. Todos nós. Os nossos irmãos missionários lá de longe, os nossos irmãos missionários que passaram por aqui há mais de 100 anos atrás, eu, você, nós sentimos o nervosismo de expor para as pessoas aquilo que cremos. Mas nós não podemos ter mais coragem para dizer em quem vamos votar, ainda que isso cause transtorno, do que coragem em dizer em quem nós cremos. Não pode ser assim. Todo o que crê e confessa, recebe a salvação.
Jesus veio ao mundo purificar um povo para si e, a partir disso, também enviar aquele a quem você evangelizou. Experimente fazer isso, experimente invocar o nome do Senhor, experimente interceder ao Senhor por uma pessoa, experimente falar do Senhor para essa pessoa, e experimente também, se Deus assim quiser, a graça de ter a melhor experiência da sua vida, de ver uma pessoa a quem você evangelizou, evangelizar outra, que vai evangelizar outra, que vai evangelizar outra. Se Deus quiser, não teremos espaço mais nessa igreja. Diante disso, aplicando a mensagem, não pense somente nos missionários lá de longe, nos campos. Veja você também como um missionário, no campo de atuação em que você está. As pessoas que não creem em Jesus, que estão ao seu redor, é o teu campo, são o teu campo. Não veja aquele missionário que está distante como o único que pode ter os pés formosos por causa da anunciação da palavra. Você também pode, eu também posso. A dignidade não está em estar longe, mas está na mensagem. E concluindo, nós aprendemos hoje que cabe a nós proclamar a salvação, para que também recebamos da parte do Senhor a honra de participarmos ativamente do seu reino, não apenas contemplando, mas também trabalhando. E qual é a proclamação? Espero que os irmãos reconheçam isso. A proclamação da necessidade de Cristo como único Senhor e Salvador. A proclamação da necessidade da fé como único instrumento de apropriação dessa obra redentora efetivada por Cristo. E a proclamação da necessidade de confissão dos pecados, como sinal de que crê no coração e confessa com a boca, como um sinal do próprio Espírito que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e como aquilo que servirá como o que vai te causar a propulsão, para te lançar também, como o texto de Jesus aos 70, como ovelhas em meio aos lobos, mas com a autoridade do próprio Jesus, para falar, para proclamar as virtudes do Senhor. Vamos orar a Deus? Santo Deus e Pai, são muitos os textos nos quais o Senhor nos convoca, como igreja do Senhor, a sermos ousados, a enfrentar o nosso medo, a enfrentar aquilo que parecemos ser inalcançável, para sermos efetivos na obra que o Senhor confiou a nós, que o apóstolo Pedro diz que os anjos anelaram, desejaram, que é de proclamar as virtudes do teu reino. Senhor, que nós tenhamos consciência de que formosos são os pés de todos os que anunciam, seja lá no Afeganistão com risco de morte, seja aqui em Apiaí. Ajuda-nos, Deus, a crer. Espírito Santo, convença o nosso coração. Ajuda-nos a romper com qualquer tipo de frieza espiritual, em vermos pessoas caminhando para o inferno e isso de fato não nos comover. Ajuda-nos, Deus, como mensageiros do Senhor, a fazer o que nos cabe. Não sermos pessoas que contemplam, mas que trabalham. Não sermos pessoas que descansam, mas que ajudam, se dispõem, arregaçam as mangas, colocam de fato a mão no arado e não olham para trás. Estão com os olhos fixos em Cristo. Estão contemplando enquanto caminham a beleza dos seus pés, não por causa do valor que têm em si mesmos, mas por causa do valor da mensagem do Evangelho, da pessoa de Jesus, que veio ao mundo purificar um povo para si. Porque todos estavam condenados. Mas agora todo aquele que crê, confessa, será salvo. Que o Senhor, que efetivou salvação na nossa vida, também efetive a ousadia e a intrepidez que o apóstolo Paulo conclama aos irmãos em Efésios para orar por ele, também em nós, em nossa vida aqui, na nossa cidade, para a glória do teu santo nome. Nós de fato não queremos ver essa igreja cheia, se não houver também cheio nos nossos corações a mensagem do teu evangelho, pulsando em nós, fazendo com que vivamos em família, vivamos no trabalho, na dedicação aos nossos estudos e também nos atos de evangelização e ação social,
o entendimento de que fomos resgatados do império das trevas e que agora fazemos parte do reino do Filho do teu amor, Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador, em nome de quem oramos, Pai. Ajuda-nos, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, recebam a bênção. Que a maravilhosa graça de Jesus, o grande amor de Deus, que também é nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito repousem sobre vós e os conclamem e os conduzam a anunciar nesta semana, não apenas os irmãos, mas também todos os demais, espalhados por todo este mundo, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, irmãos. Visitantes, sejam